Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os notívagos. Terça-feira, 9h48 da manhã, horário Bom Retiro. Estamos na semana do Pesach. Hag Sameach para você, Samuel, para todos que nos acompanham. Onde você está, Samuel? Eu estou na Espanha, de volta em Córdoba. São 14h47 aqui, e quando me perguntaram se eu festejei o Pesach esse ano, eu respondi para todos os meus amigos que na maioria dos lugares onde eu estive, os únicos judeus eram eu e um que está pendurado na parede das igrejas. Não tem judeus por aqui. Uma boa maneira de festejar. Eu festejei com amigos judeus, né? Porque hoje em dia, negócio de qualquer celebração, mesmo entre judeus, é como aquele dilema do Dia de Ação de Graças, né, o Thanksgiving. Quando junta a família e os amigos, vai ter briga política? Então, eu quero dar de cara um bom retiro para o meu Seder de Pesach. Não teve nenhuma discussão política, ninguém discutiu Gaza, ninguém discutiu Trump. A gente comeu muito bem e foi tudo civilizado. Então, foi tão prazeroso o meu Seder de Pesach como o teu na companhia daquele senhor judeu que está pendurado em todas as partes. Escuta, bem, estamos no Pesach, mas a vida continua, as notícias não param, né? A gente nunca chega em nenhuma terra prometida. Bem, vamos abrir como na semana passada, minha sugestão, dessas negociações nucleares entre Estados Unidos e Irã. Tivemos a primeira rodada sábado passado, e teremos a segunda, agora que é um bom sinal, pelo menos as negociações seguem. Mas não sei se é um bom sinal para Israel, porque são negociações entre Estados Unidos e Irã, e o negociador americano é o Steve Witkoff, que entre as 300 tarefas que ele tem para resolver os problemas do Trump, está agora esse portfólio, como se diz em linguagem diplomática, do Irã. Ele tem que resolver a questão da Ucrânia, tem que resolver a questão dos reféns. Ele é sempre saudado em Israel pelo seu papel, inclusive de compromisso com as famílias dos reféns, de buscar a libertação de todos os reféns. Na Ucrânia ele não está sendo tão bem elogiado. Ele faz o serviço do Putin, né, nas negociações, né? Ele foi lá, estendeu a mão, mostrou seu coração para o Putin no dia que o Putin fez mais um massacre na Ucrânia. E no caso do Irã, que é um assunto extremamente técnico e complicado, ele realmente não está na área dele. Então, eu não sei se eu vou chamar de ambiguidades radioativas nucleares, mas o fato é que as coisas que o Witkoff tem falado e o Trump também não deixam Israel em estado de tranquilidade. Eles não falam mais em desmantelar o programa nuclear iraniano, mas em sim de controlar o enriquecimento de urânio. Ou seja, eles querem mais ou menos voltar ao acordo que o Trump rasgou, o acordo que tinha sido negociado pelos americanos, europeus, chineses e russos há 10 anos. E claro que o Trump continua falando, se não tiver acordo a toque de caixa, em 2 meses vai ter eu vou deixar Israel atacar. Mas o fato é que, por enquanto, os sinais são de que o Trump, na sua pressa, com a ajuda de um negociador que não entende do assunto, porque é um assunto muito técnico, talvez estaria a fim de um acordo limitado, provisório, e que seria ótimo para o Irã. Porque o que o Irã quer em troca? Ele quer manter seu programa nuclear, mas talvez prometendo que não vai ter fins militares, ter o fim das sanções, pelo menos uma parte das sanções, e acenando para o Trump o que ele mais gosta, a perspectiva de acordos comerciais e econômicos entre o Irã e Estados Unidos. Israel está numa sinuca, obviamente, porque o Netanyahu não pode confrontar o Trump. Então, esse é o cenário hoje, mas como eu falei, tudo ambiguidade. Com o Trump, nós estamos conversando às 9h52 da manhã de terça-feira, quem sabe às 9h58, no meio do nosso papo,
ele volta para trás em tudo que está acontecendo, ou ele cria mais ambiguidade, ou esclarece as coisas, não sabemos. Bom, Caio, eu vou me colocar da mesma forma como me coloquei na semana passada, quando Tudo isso é você... fofoca? Não, não vai falar que tudo isso é Não! fofoca. Quando você... Jogou ataque preventivo do Caio Blinder. Não vai falar que isso é fofoca. Não, não, não. Você está expressando aquilo que está disponível em termos de declarações oficiais, formais, ou tweets de todo tipo de mídia. Mas, de novo, eu acho que o que importa é qual é o resultado concreto e o que efetivamente surge dessas conversas ou dessas negociações. Vamos olhar para o que interessa basicamente para Israel, porque para os Estados Unidos, se o Irã se torna ou não uma potência nuclear, realmente não vai fazer muito mais diferença do que a Coreia do Norte faz. Do amigo do Trump, Kim Amigo Jong-il. do Trump. Exatamente, eventualmente Namorado, isso na verdade, namorado do Trump, namorado, né? Tem cartas de eventualmente amor entre os dois, né? Então, eventualmente transforma o Khamenei num amigo do Trump. não Mas para consigo ver cartas de amor, mas não dá para visualizar uma cena romântica, mas nunca se sabe, né? hoje, com inteligência artificial, dá para fazer tudo. O que os israelenses estão preocupados e que era a base do que faltava no acordo anterior, não é só a questão do enriquecimento de urânio que pode rapidamente levar à bomba. Nós estávamos falando de um rompimento do acordo porque o acordo não incluía elementos muito importantes que eram o programa balístico iraniano e a questão da utilização e fortalecimento dos proxies iranianos na região. E essas duas questões, enquanto isso, foram resolvidas de outra forma. Então, óbvio que Israel tem interesse em impedir que o Irã retome essas atividades, mas, basicamente, os principais proxies do Irã foram eliminados ou extremamente enfraquecidos na região. O programa balístico do Irã, o que sobrou dele, é pouco operacional. Então, a questão agora é quanto o Irã vai aceitar controle do seu programa nuclear. Porque a grande falha na questão nuclear do acordo era o fato de que não havia possibilidade efetiva de controlar. Os iranianos às vezes deixavam, às vezes não deixavam. Então, eles faziam o que eles queriam e permitiam que as agências de controle controlassem aquilo que era de interesse deles. Então, eu acho que se houver um novo acordo, o principal foco vai ser, mais uma vez, retirada do urânio enriquecido além de um determinado nível do país e algum tipo de salvaguarda para garantir que o programa vai ser controlado. E aí talvez o Witkoff tenha condições de impor a sua vontade, se bem que eu também não acredito que ele esteja lá sozinho, imaginando critérios sobre os quais ele não entende nada. Deve ter alguém lá que ou prepara o material para ele ou acompanha ele nas negociações. Tão burros eles não devem ser. olha, você está superestimando o governo Trump, mas você mais ou menos você endossou o que eu falei. Só antes de trocar de assunto, só um fato muito interessante sobre essas negociações, uma outra negociação do outro lado do Golfo Pérsico, que não mereceu tanta atenção. Estamos tendo também um processo de negociação entre Estados Unidos e quem? Arábia Saudita. E por quê? O secretário de Energia dos Estados Unidos, negociando com os sauditas o quê? Incentivos a um programa de energia nuclear saudita. Ou seja, e os americanos dizem, não, é só para ser um programa obviamente, de energia pacífica. Para o dia que a Arábia Saudita não tenha mais petróleo para prospectar, então eles têm que viver de energia nuclear. E, obviamente, a Arábia Saudita diz, não, se o Irã pode avançar no seu programa de enriquecimento de urânio, nós também queremos, porque são nossos rivais. E é curioso que, dessa vez, é um acordo direto, bilateral, que está sendo conversado, não estou dizendo que vai ser fechado, sem
aquela amplitude que havia antes do 7 de outubro, que a ajuda americana para um programa nuclear saudita fazia parte de um pacotão que incluía normalização de relações entre Israel e Arábia Saudita e também um pacotão de ajuda militar entre Estados Unidos e Arábia Saudita, inclusive com um tratado. Um tratado exige ratificação pelo Senado americano, ou seja, uma coisa lavrada, não é uma coisa que o próximo presidente pode chegar e renegar, como o Trump fez em algumas outras situações agora, como o do Obama. Então é curioso isso, os americanos estão jogando em todas as frentes, né? O que mostra que o de sempre. Os interesses de Israel são os interesses de Israel e os interesses dos Estados Unidos são os interesses dos Estados Unidos, como do Putin são do Putin, né? Então é um jogo de xadrez altamente complicado. Escuta, É, aí a nossa nova. Fala, desculpa. não, vamos também só lembrar quem está nos escutando que esses programas nucleares envolvem investimentos de dezenas e dezenas de bilhões de dólares. Terminar a Angra 3 no Brasil tem um valor que ninguém acha que vale a pena investir. Então, se nós estamos falando na Arábia Saudita de um programa nuclear a partir do zero, eles não fazem nada pequeno, vai espalhar usinas de geração de energia nuclear e os chineses estão nessa área. Eles se tornaram os mais eficazes produtores de mini usinas nucleares muito eficientes e que têm um risco de acidentes muito pequeno. Então, os americanos estão olhando também para um Se mercado antecipar, claro. Todo mundo muito quer. lucrativo, com muito investimento para a indústria americana, e isso não foge nada da pauta do presidente Trump em outras áreas. Em suma, o Oriente Médio é um bazar nuclear, né? Além de tudo, é um bazar nuclear. Escuta, e ali no nosso terreninho ali, o que está acontecendo com. Assim, eu não aguento mais. Como aquela manchete que havia no Brasil antigamente, né, que você era jornalista, já estava pronta nos jornais. Vai faltar peixe na Semana Santa, né? Era a manchete, já estava prontinha. Vai faltar reféns no Pessa. Exatamente. Mas o caso aqui, se negociações estão no impasse, há uma nova proposta, não sei o quê, fulano vai para o Cairo discutir com não sei o quê, fulano vai não sei. Todo mundo fala, fala e não acontece nada, sabe? É negociação pela negociação. Você está vendo alguma luz, alguma não ambiguidade aí nessa questão dos reféns? Depende do que a gente considere ambiguidade, Caio. Os reféns continuam presos lá. Israel continua avançando nas suas operações militares, separou as duas principais cidades no sul da faixa de Gaza, Khan Yunis e Rafah, agora estão completamente separadas. Túneis continuam sendo destruídos, comandantes do Hamas continuam sendo mortos, mas esse nível das negociações depende de fatores que são totalmente alheios ao que está acontecendo no terreno, a não ser que efetivamente as ações israelenses estejam exercendo pressão suficiente sobre o Hamas para eles estarem preocupados com o final com o final da guerra. A posição formal deles ainda enquanto não houver encerramento das operações com retirada total dos israelenses, nós não estamos dispostos a libertar os reféns. Agora está se discutindo se vão ser 10 ou 9 reféns na próxima etapa, por quanto tempo haveria um cessar-fogo. 45 dias, né? É a proposta, 45 dias. Exato, mas as propostas estão na mesa e nós, na verdade, não sabemos o que está acontecendo nos bastidores. Mas eu estava ouvindo hoje, preparando essa nossa conversa, uma entrevista com uma ex-embaixadora israelense no Cairo. E ela aponta para um interesse muito forte dos egípcios em usarem essas negociações para retornarem ao centro do universo árabe no Oriente Médio. O Egito deixou essa posição quando fez os acordos de paz com Israel em 1979, foi praticamente banido do mundo árabe, depois retornou, mas voltou a perder relevância quando houve a proposta
de paz que os árabes formularam no ano 2000. Isso deixa, de certa forma, o Egito na periferia, e os egípcios têm muita preocupação, esse governo egípcio tem muita preocupação com a sua legitimidade, que pode ser reforçada através de algum tipo de resultado nessas negociações. Agora, isso não vai passar, provavelmente, por nenhuma entrada de população palestina no Sinai. Os egípcios se preocupam com a questão da segurança no Sinai, e não só isso, ela apontou para um elemento muito interessante. Se, junto com os refugiados palestinos, viessem elementos do Hamas e da Jihad Islâmica para o Sinai, eles certamente continuariam atravessando a fronteira para atacar qualquer elemento que os interessasse na faixa de Gaza. Isso geraria a retaliação israelense contra eles no Sinai. Então, seria um instrumento para reativar um conflito entre Israel e o Egito, algo que não acontece há praticamente 50 anos, ou mais de 50 anos. Então, levar a população palestina de Gaza para o Sinai pode ser contraproducente para os israelenses também. Isso só confirma a bobagem que Israel, na sua pressa para ser obsequioso com o Trump, com aquela proposta mirabolante de transferência de palestinos para o Egito e para a Jordânia, obviamente que era uma bobagem. Você acaba de confirmar. Óbvio, a gente já falou isso 10 vezes. Óbvio que o Egito não quer palestino de Gaza no seu território, como a Jordânia não quer. Nenhum país árabe quer. Evidente que não. Então, sabe, a proposta do Trump era uma bobagem, mas Israel tem que fazer média com o sultão de Washington, sabe? Então não dá. Escuta, um assunto, eu não sei até que ponto pode ficar mais explosivo. Eu queria dar meu pitaco, você dá o teu, que é a crescente rebelião de reservistas contra o estado de coisas da guerra em Gaza e exercendo pressões para que haja um acordo de fim da guerra, reservistas israelenses, óbvio, e a libertação dos reféns. Isso é confundido com a desistência de reservistas de servirem. São duas coisas diferentes. Obviamente que o número de assinantes em petições é cada vez maior, é exponencial. Isso não significa que um reservista que assine uma petição pedindo um acordo dos reféns não vai servir. São coisas diferentes. Mas o número cresce. Inclui ex-chefes do Estado-Maior das Forças Armadas, ex-chefes do Mossad, reservistas das unidades de elite, de inteligência, Força Aérea, Marinha, etc., etc. E também alguns números de desistência também são um pouco confusos, de gente que não quer mais servir, mas não se vê uma coisa nessa intensidade e rapidez desde a Guerra do Líbano, em 82. É uma pressão política forte e lembra um pouco a advertência que o Galán, o ex-ministro da Defesa, tinha feito para Netanyahu no auge dos protestos contra a reforma judicial antes do 7 de outubro, dizendo, escuta, a tua reforma judicial ela coloca em risco a coesão do país e a própria eficiência militar. Nós estamos dividindo o país com essa questão. Agora, novamente, o Netanyahu, como se esperava, ele lança acusações contra os signatários das petições e o Zamir, que é o chefe de Estado-Maior, está numa situação complicada, ele tem que manter a coesão militar e, ao mesmo tempo, ele soltou os mesmos alertas que o Galán. Sabe, nós não podemos investir nas divisões políticas em Israel no momento de guerra em tantas frentes. Então, eu não sei avaliar, você entende muito mais do que eu desse assunto, qual é eu não vou usar a palavra gravidade, qual é a relevância dessa movimentação de reservistas sobre Gaza. O que você acha? Olha, primeiro, Caio, a sociedade israelense é uma sociedade que sempre foi
dividida historicamente. Nós Isso se tínhamos reflete no exército, obviamente, que é o exército do povo. nós tínhamos os pais fundadores e os imigrantes do mundo árabe, nós tínhamos o Herut, que era o partido original do Begin contra a esquerda. Dentro da esquerda havia divisões importantes. A sociedade israelense é um reflexo do universo judaico, onde sempre tem divisões e onde tem 2 judeus em 3 sinagogas, porque sempre tem que ter uma onde eles não vão. Então, isso não mudou. O período anterior ao 7 de outubro mostrou a efervescência da sociedade israelense. As pessoas estavam nas ruas protestando contra as reformas do judiciário, que, nesse caso, de alguma forma, se combinavam com protestos contra o Netanyahu, pessoa física. Depois do 7 de outubro, nós tivemos uma pausa, obviamente, porque tem um inimigo externo a ser... Cessar-fogo, para usar a expressão. Um cessar-fogo interno em Israel. Conforme essa guerra vai perdendo relevância, porque tem menos gente convocada, tem menos impacto sobre a sociedade, obviamente mantendo os reféns sempre no foco, mas essas manifestações desses reservistas têm que ser analisadas do ponto de vista da sua capacidade de influenciar o processo. Primeiro, todo mundo em Israel é reservista, com raras exceções, mas o reservista ele pode ser um reservista na ativa, ou seja, aquele que é convocado todo ano para treinar com a sua unidade. Até 45 anos, né? Até 45, não. Pode ser que isso tenha mudado um pouco nesse último ano da guerra. Tem elementos que têm funções muito especiais que continuam sendo convocados depois dessa idade limite, mas a maioria absoluta desses signatários dessas manifestações estão expressando a sua opinião de forma enfática, da maneira como isso é feito em Israel, em todos os setores. Tem petições ou declarações de juízes, de médicos, de professores. Nesse caso, são dos reservistas, mas a grande maioria deles são aqueles que já não são convocados para prestar serviço militar. Eles não treinam mais com as suas unidades. Eles estão expressando a sua opinião como cidadãos, mas que tem o aval do seu passado militar, em alguns casos muito importante. Mas ficar claro para quem está nos escutando, em Israel praticamente todo mundo é reservista. Então, que todo mundo que não deixou de prestar o serviço militar por alguma razão muito específica, tem gente que não tem condições físicas apropriadas, tem, obviamente, os ortodoxos que estão isentos. Essa é outra ironia, né? Eles não vão assinar nenhuma petição desse tipo. Então, eu vejo isso muito mais como um reflexo da capacidade de articulação de setores da sociedade israelense e não como uma ameaça à integridade das Forças Armadas. Aquele rapaz que serviu 3 anos numa unidade, que era, por exemplo, membro de uma equipe que movimentava um tanque. Se a unidade dele for convocada para um serviço de reserva por uma emergência, e o cara que cuida do canhão está lá, e o cara que cuida de identificar o alvo está lá, e o motorista está lá, e ele que tem uma quarta função vai faltar, o tanque está vulnerável, e ele sabe disso. Então, ele está mais preocupado com os amigos dele que formam a equipe dele, com quem ele viveu 3 anos dentro de um tanque, do que com a questão política que, eventualmente, ele acha que tem que ser atendida. Ele não vai deixar de defender o país e os seus companheiros porque acha que tem alguma coisa errada que o governo está fazendo em Gaza. Mas só para resumir, para tocar, um governo em Israel que tem seus objetivos militares, nesse caso especificamente em Gaza, se o país não tiver uma coesão nacional, é muito difícil você avançar com seus objetivos militares numa sociedade como a de Israel. Você não está na Coreia do Norte, que o Kim Jong-un decide que eu vou mandar minhas tropas lutar na Ucrânia.
Sabe, ninguém vai dar um pio. Se der um pio, você vai ser mandado lá para ser bucha de canhão na Ucrânia ou já vai ser mandado para um campo de trabalhos forçados. Então, Israel, essa é a questão. Se você vai sentindo que a coesão nacional, como você falou, é impossível você manter a longo prazo, depois do impacto inicial do 7 de outubro, então cabe também ao governo ajustar os seus objetivos a uma realidade política do país. Não tem como você... Caio, se for impossível manter a coesão nacional, vai haver novas eleições. E se a maioria decidisse que esse caminho se vai ter legitimidade ou não, claro. Vai ter uma troca de governo, é assim que funciona. Mas você... Israel não é uma ditadura, você não pode dar um golpe de Estado. Então, do jeito que as coisas estão, a composição no parlamento, não vai ter eleição, vai demorar 1 ano, no mínimo, para ter eleição. Então, eventualmente, sim, isso quer dizer que um ano na região é uma eternidade. Sem dúvida, mas enquanto a maioria óbvio. Esse governo que está lá... É tão legítimo esse governo tomar decisões porque ele tem um mandato democrático, como numa democracia é legítimo você ir na rua protestar contra esse governo. Então, e é isso que está acontecendo. Exato. Escuta, você queria falar de tensões no Pêssar? Eu queria falar só de coisas mais leves no Pêssar. O que você queria falar de tensões no Pêssar? Não, o que eu queria contar é que eu tenho viajado pela Espanha e visitado vilarejos pequenos, especialmente no interior da Andaluzia, e, curiosamente, as pequenas cidades remanescentes na Espanha têm judiarias. E a história dessa região na Espanha conta que nos locais maiores, uma cidade como Valência, por exemplo, há séculos, ou séculos antes da expulsão dos judeus em 1492, já não tinha presença de judeus. Enquanto que nos vilarejos menores, eles continuaram vivendo como judeus, não como conversos, mas como judeus, até a maioria absoluta ser expulso. Então, é muito interessante viajar por essa região. Na semana da Páscoa, domingo, foi domingo de Ramos, a gente vê as procissões de cristãos fervorosos nas ruas dessas pequenas cidades, nas esquinas, e muitas vezes tem nomes de ruas que remetem à presença de judeus na região, mas não tem nenhum judeu. Faz muito tempo que eu não passo um Pêssar num lugar onde praticamente não existem judeus, e a memória dos judeus é sempre uma memória bastante negativa. Em alguns vilarejos, eu estou especulando, fazendo fofoca, como você disse, talvez haja aquela situação que nós temos aquelas histórias sobre Rio Grande do Norte ou estado do Novo México, nos Estados Unidos. Na época do Pêssar, em algumas cidades no fim do mundo não se come pão, né? Aquelas histórias, tradições, não digo que foram passando de geração em geração. De repente, uma semana ninguém come pão nessas cidades, né? Porque... Escuta, então, já que estamos nesse assunto, era o único assunto que eu queria, na verdade, conversar hoje, né? Eu queria dar minha dica de Pêssar. Não era sobre ambiguidades nucleares, não era sobre Gaza, não. Eu queria dar minha dica dessa semana. Então, eu queria indicar, pelo menos para mim, eu nem sei falar matzo ball soup em português. Como se fala sopa de bola de... Eu nem sei falar isso em português. Sopa de bolinho de maçã. Bolinho de matzá, desculpa. Eu sou um gringo hoje, né? Então, eu virei um gringo, é uma vergonha. Bola vai remeter a outra coisa que não sabe do nosso shame. Vergonha. Né? Não, então, bolinho de matzá. Então é o seguinte, em Nova York, melhor sopa de bolinho de matzá é num lugar lendário que se chama Russ and Daughters. Russ, R-U-S-S e filhas. Ele era judeu polonês que abriu o seu negócio para vender comida judaica em 1914, antes da
Primeira Guerra Mundial. E depois da guerra, ele fez uma coisa revolucionária. Ele resolveu dividir o negócio com as filhas, não com os filhos. Você já fez a sua piada que ele devia dividir com os genros. Mas ele não era machista, foi um cara, assim, politicamente correto, em 1920 e tanto, e passou o negócio para as 3 filhas, as daughters. E esse negócio floresceu e é um ícone do Lower East Side, que é justamente a região para onde os judeus chegaram primeiro da Europa, na virada do século XIX para XX, onde que viviam os judeus nos cortiços, Lower East Side. Temos filmes, livros e artistas consagrados, e temos muitas deles judaicas, como Katz, por exemplo, a famosa Katz, que está nos filmes, né? O Orgasmo com Pastrami, da Meg Ryan. Então, mas nesse caso, o melhor matzo ball soup é Russ and Daughters. Vou falar em inglês, vou falar em dólar para não assustar os brasileiros. $14, uma sopa de bolinho de maçã. Você riu porque você tem dinheiro, tá vendo? Você pensa em euro. Você pensa em euro. O da minha mãe era muito mais barato e provavelmente era melhor. E a segunda melhor matzo ball soup, melhor bolinho é no Mile and Deli, que fica no Brooklyn, a 2 quadras de onde que mora minha filha mais nova. Mile and Deli é uma importação do Canadá. Existe uma grande rivalidade geopolítica entre Canadá e Estados Unidos. Onde que está melhor matzo ball soup? Onde que está o melhor bagel? Montreal é realmente uma cidade de boa culinária judaica, então briga com Nova York. Claro que Nova York é mais poderosa, né? E eu já te falei, eu estou com medo que o Trump vai deportar os donos da Deli, do Mile End, porque são canadenses, tal, não sei o quê. Mas também tem a outra grande sopa de bolinho de matzá. São essas Russ and Daughters e Mile and Deli. Essa é a minha dica. Pesada, né? Pesada. Bolinho de matzá. Você tem dica? Eu tenho uma dica para visitar um povoado aqui na região da Andaluzia, falando desses lugares que já não tem judeus, mas o povoado de Lucena, aqui 1 hora ao sul de Córdoba, tem uma herança judaica enorme, era o caminho de entrada daqueles que vinham do mar em direção ao interior da Espanha, e os mercadores, comerciantes judeus se estabeleceram lá no passado como um importante elemento de ligação do comércio da Espanha com todo o seu entorno, e lá foi encontrado o maior cemitério judaico preservado na região. Então, não tem judeus, mas as casas dos judeus estão lá, a forma como eles viviam no seu bairro, na famosa judiaria, que é como são chamados esses bairros em toda a Espanha. Se alguém vier para Córdoba, vale a pena dar uma esticada 1 hora para o sul, na direção de Málaga, ou a caminho de Málaga, cidade de Lucena, um importante centro de vida judaica no passado da Espanha. Blinder and Feldberg parece firma de contabilidade, né? Blinder and Feldberg. Mas podemos também virar uma holding e ter uma agência de dicas culinárias e agência de turismo, né? A gente faz Tá certo, mas você não tem por que chamar de Blinder e Feldberg. Ou Feldberg Blinder. Feldberg e Blinder. Tá bom. Feldberg e Blinder. Senão você vai... Tá bom. Desculpa, só... Mas B vem antes do F. Ok. Então, se for em ordem alfabética também. C vem antes de Samuel, C vem antes de... Eu ganhei nas duas, meu. Mas tá bom, Feldberg e Blinder, tá bom? Pode ter os 2 nomes, depende do negócio, quem faz o negócio. Mas, tá. Escuta, você tem dica? Dica não, já demos dica. Você tem Bom Retiro e Mau Retiro? Tem premiação? Vamos para os prêmios. Você quer dar primeiro? Eu só tenho Mau Retiro. Você tem Bom Retiro? Eu não tenho bom Retiro. Está difícil de encontrar Bom Retiro nos dias de hoje, mas o meu Mau Retiro é em relação à repercussão ao protesto contra o que aconteceu com o governador da Pensilvânia, que foi candidato a Josh Shapiro, ou que poderia ter sido candidato a vice-presidente na chapa da Câmara Harris. A casa dele foi incendiada
na noite do Seder de Pessah, num atentado claramente antissemita, e o Mau Retiro vai para não reação, que não aconteceu. Não houve autoridades que se posicionaram condenando. Não. Aí eu vou discordar de você. A própria ministra da Justiça condenou, o Vance condenou. Não. Aí então, o infame. Vamos ser claros, estou acompanhando. Eu ia pensar em dar um mau retiro. Foi o nosso presidente, Trump, que fez um comentário vergonhoso. Ele minimizou. Ele não, o Trump. Não, ele. O vice-presidente condenou de forma clara, a ministra da Justiça condenou de forma clara. É um assunto que está na imprensa com destaque, mas o Trump fez uma declaração vergonhosa, isso sim. Ele minimizou o caso. É uma coisa de um maluco, sabe? Ele tratou como aquela coisa que é bem nos Estados Unidos, quando tem um tiroteio em massa, um sujeito mata um monte de crianças, os conservadores não querem falar em controle de arma. Falam, é um maluco, foi um maluco. O problema não é a arma, é um maluco. Então, você tem razão, foi, sabe, Shapiro foi claro, falou, essa minha família está com uma outra família, com crianças, na casa, celebrando o Seder, e teve logo depois, e a família dormiu lá, a família que ele convidou para o Seder estava dormindo na casa, que era a casa oficial, a residência oficial, né, mas foi horas depois do Seder, foi na madrugada. Imagina se isso acontece na casa do governador, o que não pode acontecer com qualquer... Claro, não, você tem razão. Não, você deu um bom prêmio. O meu é o seguinte, eu ia dar 2, mas você já deu, vai ficar muito grande. Eu vou dar para 2 figuras da nossa América Latina, que é o Gustavo Petro, presidente da Colômbia, que rompeu relações com Israel, né, depois do 7 de outubro, e o sujeito que ele indicou para ser o diretor de assuntos religiosos do seu governo é um pilantra que se chama Richard, não é Ricardo, Richard Gamboa Ben Eleazar. Esse sujeito, entre aspas, é um rabino, né, que diz que Israel é um estado neonazista e que se você é sionista, você é um herege. Samuel, você é um herege. Você sabia que você é um herege? Eu também sou um herege. 95% dos judeus são hereges, né? Esse sujeito comprou um diploma de rabino por $160 no negócio chamado Seminário Teológico Esotérico da Flórida. Eu sei que você está querendo saber o link para você também comprar seu diploma de rabino, né? $160 em euro. Euro sabe que euro é moeda forte agora em relação ao dólar, né? Você vai custar mais caro. Mas esse pilantra, sabe, que a comunidade judaica da Colômbia está horrorizada, renegando esse sujeito, esse é um pilantra, né? Que é mais uma provocação, eu vou chamar de antissemita, do Petro, né? Indicando esse sujeito para ser o representante dos assuntos religiosos, todas as religiões, sabe? Inclui esse pilantra, esse tal de Gamboa, né? Então, assim, Mau Retiro mais para o Petro do que para esse pilantra, sabe? Porque ele tem poder, é o presidente. Nós, infelizmente, temos esse tipo de pilantras no Brasil também. Não faltam elementos que, por enquanto, não estão formalmente assessorando o governo, mas com esse perfil e essas características, para eles só falta o diploma lá da Flórida. Samuel, tenho dito, tenho escutado. Hag Sameach, Hag Pesach Sameach para você outra vez. Para você e para todos que nos escutam, e que em breve tenhamos de volta os reféns para celebrar essa festa da liberdade. O podcast Levante é uma produção da Stand With Us Brasil. Direção e finalização, Dinho Lima. Captação e edição, Victor Livy. Identidade visual, Camila S. Kuckerman.